A igreja passa pela grande tribulação. Quem detém o anticristo? É a igreja? É o Espírito Santo? É algum anjo em específico que está protegendo que está detendo o anticristo? Na realidade, quem detém o anticristo é o próprio Jesus. É ele quem abre os selos. Foi dito para Daniel que aquilo que estava selado tinha tempos futuros. Quando os discípulos foram perguntar para Jesus, quando ele estava prestes a ter a sua ascensão, ele disse que não competia às pessoas daquela geração questionar o tempo, o kairos, né? Então está selado, ninguém sabe, nem os anjos sabem, quer dizer, é um selo. É um selo que não há ninguém no céu nem na terra que é digno de olhar para os selos. Nem na terra, nem no céu. Ninguém é digno nem sequer de olhar para os selos. Somente Jesus pode abrir os selos. Então ele que detém o anticristo. Quando ele abre o primeiro selo, a primeira coisa que aparece é o anticristo. Com um arco sem flecha. Ele não é, ali não é manifestado o iníquo, né? Quando a besta que sobe do mar, que é a fera que surge, que emerge das nações, quando surge essa visão dessa fera que surge das nações, é na metade da última semana, não é no começo. No começo, quando é aberto o selo, inicia-se o ministério do anticristo, mas ele está ali sem a flecha, né? Quando há, na metade da segunda semana, então via uma besta que sobe do mar, tal, via uma besta que sobe da terra, tal. Quando há a fera que surge entre as nações, é na metade da semana. Então, essa questão do discernimento do Kairos tem a ver com quando que é aberto o selo? Quando não há mais sentido. É aquela ideia de que quando no século XVIII Kant ele institui a morte de Deus na cultura, porque Deus não pode haver uma morte de Deus efetivamente real. O que pode ver é a morte de Deus na cultura, né? Fala-se de Deus, mas Deus não é efetivo na cultura. Não se acredita mais em Deus efetivamente. E quando ocorre a morte da igreja? Quando se diz que é... Quando nós dissemos que daqui 20 anos não fará sentido você dizer eu sou cristão. A afirmação eu sou um cristão daqui 20 anos vai ser completamente irrelevante. Vai haver mais crédito em você dizer eu sou um budista do que dizer eu sou um cristão. Quando que há a morte da igreja, que vem depois da morte de Deus? Vocês entenderam, né? Não existe morte da igreja, morte de Deus no sentido infinito, no plano divino, na transcendência. Estou falando efetivamente de modo cultural. Quando que ocorre a morte da igreja? Quando se diz, vocês têm nome de que está vivo, mas está morto. Esse é o sentido do século XXI. Então essa geração, a impenitência, quando há uma impenitência ou uma apostasia universal, é quando a conversão ela não é possível para ninguém mais. Não se trata de falar o que é o aspecto que se acredita que é o mais importante. Questões como a própria misericórdia, o amor, que se diz que é a maior virtude da igreja, né? Que na verdade não necessariamente. Jesus não sorria para os fariseus. Jesus não insistiu na conversão dos fariseus. Jesus dizia, teve vários embates com os fariseus. Vocês têm a chave do conhecimento, mas
não significava nada, né? Vocês é, não entendem a minha linguagem. Vocês são filhos daquele que vocês seguem a mentira. Vocês são filhos de quem? Ele fala lá ele afirma de quem eram filhos. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quer dizer, quando ele fala das parábolas, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é. Porque se eles ouvirem, eles vão se converter, mas não é para se converter. Quer dizer, então, essa dimensão misericordiosa de que o amor, a misericórdia do cristianismo, quer dizer, não existe apenas essa dimensão, né? Existe o entendimento do que é a impenitência do Aion e o que significa uma atitude de. Depois nós vamos falar também no fundamento da salvação sobre isso, né? Aquela ideia de que quando você insiste muito em um produto, o produto ele não é bom, né? Existe um tempo para certas. Você está ali comparando teses, né? Comparação infinita leva à impossibilidade de efetivamente viver a tese. A tese que é determinada. Você não existe um tempo infinito para isso. Tendo sido isso posto. E também está bem claro, né? Essa geração é uma geração assim, há certas coisas que farão sentido, vamos dizer assim, daqui 40 anos podemos dizer que há coisas que haverá sentido que não há sentido hoje. Hoje é o tempo da impossibilidade de qualquer perspectiva de mudança ideológica, de visão, de entender, quando existe a parábola do semeador, né? Existem várias terras. Uma dessas terras é a terra da semente que foi engolida. Vamos falar isso em Fundamentos da Salvação. Essa semente que foi engolida não é uma que foi sufocada, né? Ou que não tinha raiz firme. É a semente que sequer brotou, porque não entendeu a mensagem. O que significa não entender? Isso tem a ver com o sentido que nós mais profundo, né? Essa dimensão do livre-arbítrio. O que é escolher não entender? O que é coragem para discernir? O que significa você estar. Quando você possui acesso a uma certa. Um certo conhecimento, há um momento que é um deslumbrar, há um vislumbrar de uma possibilidade que traz uma certa alegria. Depois há um fechamento daquela visão assim mais iluminada do mundo e você volta para aquele confortável mundo da impossibilidade de qualquer transformação possível. É o suposto conforto da impossibilidade de mudança, onde você não tem mais uma segunda perspectiva de abertura, né? Oswald Smith já explicou isso, né? Para que se insistir em certas coisas mais de uma vez, sendo que aqueles que não ouviram sequer nem uma vez nunca ouviram Oswald Smith dirá isso. Depois, mais pra frente, em Fundamento da Salvação, nós vamos falar da experiência de Charles Finney, né? Quando Charles Finney vai falar uma coisa muito interessante, que ninguém comenta, que são as dores de parto, né? Que é aquela coisa de que você está insistindo em certas coisas que depois nem sequer Deus mesmo está mais insistindo, né? Há um fechamento da porta ali, da possibilidade de efetivar aquela possibilidade. Bom, beleza. Então o século XXI ele vai terminar de uma maneira
totalmente diferente do que ele começou, né? No século XX houve grandes avanços tecnológicos, né? Poucas áreas do conhecimento avançaram tanto quanto a da medicina. Quando nós vamos para tecnologia, nós temos invenções recentes. Depois das revoluções industriais, nós temos invenção do telefone, invenção do telégrafo, do telefone, da máquina a vapor, do rádio, depois da televisão, do relógio, do veículo. Tem lá Henry Ford, né, com a indústria automobilística, e a invenção do avião, a invenção do foguete, o cinema, a televisão. Quer dizer, mudanças espantosas, né? O homem ia até a Lua, hoje o homem nem vai até a Lua, né? Então, o que aconteceu com o avanço tecnológico? Depois que surgiu os computadores grandes, gigantes, depois os supercomputadores, depois os computadores pessoais, depois agora a área da internet, a área do smartphone. Temos invenções recentes, como a do Pix, redes sociais que não existiam há pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás existia o Orkut, né? Então muita coisa mudou e tem coisa que não muda muito, né? Por exemplo, o espaço para você armazenar dados, isso já haveria uma... A tecnologia poderia ter resolvido o problema do espaço. Você depende da rede para você guardar informações. Você depende mais da rede do que você tem em sua casa, né? Hoje existem câmeras em todas as ruas. Hoje existem satélites e o celular ele está ali até quando você teve a pandemia. Houve as pessoas sabiam quantas pessoas estavam em casa e quantas não estavam em casa por causa dos celulares, né? Quando aquele Lázaro, aquele idiota lá do Lázaro lá, que foi morto pela polícia lá e acabou sendo morto, ele estava se escondendo, ele desligava o celular pra... Foi o Lázaro que fez isso? A pessoa, ela tá escondendo a polícia, ela vai e desliga o celular. Bom, beleza. Agora a tecnologia não aumenta muito em relação a... Por exemplo, parece que houve uma estagnação no avanço tecnológico, né? Aparentemente. Pelo menos pra gente, assim, né? Pra nós, assim, que estamos aqui. Em termos da disponibilidade, você... O último grande avanço, mesmo os grandes avanços, foi o smartphone, né? Uma determinada rede social que é muito utilizada hoje, que é uma rede social que você utiliza no seu próprio celular. Você tem o telefone da pessoa e você utiliza no próprio celular. Você insere contato e você conversa. Você vai lá, coloca emoticons, você grava áudio. Então você não está em uma rede. O que mais é utilizado hoje Mas depois dessa últimas avanços, não teve mais grandes... Uma das últimas invenções mais interessantes é a invenção do Pix, né? Uma grande invenção, assim, bastante recente. Mas não há grandes... o que nós temos hoje fala-se do metaverso, né? Mas ainda está em processo, muito lento, né? Fala do 5G também. Agora... Então, aparentemente, parece que há uma estagnação. O que ficou, assim, concretizado foi a disponibilidade, a sensação de que você tem o mundo na sua mão, né? Antigamente, para você usar um computador, imagina aquela experiência que você tinha 20 anos atrás. Não faz parece que faz muito tempo, mas não faz. 20 anos atrás. Você tinha um computador, você tinha que ligar aquele monte de fios, ligar um monte de fio, e tinha os periféricos que davam acesso ao computador. Tinha gente que, até algum tempo atrás, tinha gente que fazia curso de datilografia. Então digitava bem mais rápido do que quem não tinha o curso de datilografia, porque você
tem os seus dedos em cima do teclado e cada tecla você aumenta muito mais a agilidade do que você ficar ali catando milho, né, com alguns dedos, né? Mas tem gente que ainda consegue digitar rápido, mesmo com sem essa técnica, né? Depois ninguém mais passou a fazer datilografia, né? Que é o que as pessoas faziam. Entrava para a escola de datilografia, vamos dizer assim, há 30 anos atrás. Você precisava ligar aquele monte de fio, você tinha que ter o teclado, e tinha que ter o mouse e o monitor, que é os periféricos que dão acesso à CPU lá, o disco rígido. Antigamente tinha o DOS, aquela tela preta, né? Depois veio o Windows 3.1, Windows 95, né? Quer dizer, agora nós temos Android, nós temos... Agora o mundo, o celular, quer dizer, há 10 anos atrás o celular não era o computador na sua mão. O celular não era o computador. Você não conseguia ouvir música no celular igual você ouve. Hoje você tem o mundo na sua mão, você toca no celular, você depende do celular. Então é um mundo extremamente estético. O toque, você está tocando o celular com as mãos. Você não está olhando para o monitor, né? Você tem acesso direto a essa rede mundial interativa. Então essa é... Mas depois não vai ter muitos avanços em relação a isso tecnológico. Agora, como que vai terminar o século XXI? Meu amigo, de uma maneira muito diferente do que é hoje, né? Hoje se fala em transhumanismo. Transhumanismo fala-se em inteligência artificial, fala-se em robôs, fala-se em metaverso. Mas o que haverá mesmo é uma fragmentação da identidade. Né? Fragmentação da identidade e... Que é irônico, né? Porque quando você está numa experiência do New Age, você está tentando buscar, de certa maneira, o quê? Você está tentando buscar o autoconhecimento, correto? Então era individualista, né? Então é contraditório, porque quando você está fazendo uma meditação transcendental, né? Você está querendo... Você não está dialogando com um Deus transcendente através da oração. Você está querendo se unir à natureza, ao cosmos, né? Que na verdade o cosmos é apenas gás, prótons, elétrons, e é um mundo físico, não tem nada a ver com o mundo espiritual. O cosmos ele é gás hélio, ele é energia escura, matéria escura, é quarks, é hidrogênio. Bom, você está querendo buscar o conhecimento, o autoconhecimento, mas depois você vai lá e vai para a rede, né? Você vai para o mundo virtual. Então você não tem mais o autoconhecimento, você não tem mais tempo para desenvolver o autoconhecimento. Você está no metaverso, é como um avatar que está na rede, você não se enxerga mais como pessoa que tem um autoconhecimento, efetivamente. E o outro, menos ainda, você não conhece o outro, você não tem tempo para se preocupar com a alteridade. Você está na era do orgulho, na era da disputa, não existe escuta, você não consegue ouvir. Só você precisa falar, está na vitrine o tempo todo. É uma disputa por poder social na sociedade. Como não existe o autoconhecimento, como é a era do orgulho, né? A arrogância ela se tornou uma necessidade, o ressentimento uma norma. O que acontece? As pessoas elas não se conhecem mais, as pessoas elas se tornam ameaçadoras e você se torna rendido. Sabe aquela ideia de que, vamos supor que eu estou colocando algumas proposições aqui para você, certo? Algumas proposições que vão contra a ortodoxia. Você está ouvindo as minhas proposições, né? E você está abraçando todas as teses que eu estou colocando. Está indo contra a ortodoxia de forma bem sutil. Você está acreditando em tudo, né? O que eu vou fazer? Se eu fosse Fala, bom, tá tudo dominado. Vai chegar uma hora que é a universalidade. Vamos tomar tudo isso aqui. Já se rendeu. Você entendeu qual que é o sentimento da iminência?
Esse que é você, a tomada da terra é quando não há rendição, né? Se, não, se já se rendeu, então é meu. Não, você não entendeu a analogia, né? Beleza. Vamos lá. Falando de escatologia, tá? Que também é uma provocação retórica, né? É uma provocação retórica, porque se você está assistindo essa aula, você entendeu, né? Se você conseguiu assistir essa aula até esse momento, você entendeu. Mas estamos falando da norma. A norma, né? Aquele que é efetivamente normativo hoje. Então é mais ou menos essa ideia, que a iminência, ela se torna, ela acontece quando há uma aparente paz, a sensação de paz e segurança. Agora, quando ocorre isso? Né? Quando há a abertura de selos. Quando há a abertura dos selos? Jesus é quem abre os selos, ele que sabe isso. Ninguém mais é digno de olhar para o selo, então não cabe a filosofia especular isso, né? Porque nós temos são pistas, né? A figueira, você olha para a figueira, você olha para esses princípios dessas dores. E você vê o que vai sendo acumulado, né? Agora, o que ocorre é o seguinte: hoje a igreja ela não mais é efetiva na cultura. Hoje ela não é mais efetiva. Ela é extremamente inocente e ao mesmo tempo maldosamente permissiva para com aquilo que não é conhecimento verdadeiro. Então a remanescência é o sentido daquilo que pode ser instituído lentamente, mas não hoje. Não hoje. Hoje é o âmbito da impenitência generalizada, né? Geração perdida, geração não há mais possibilidade de conversão nessa geração. Não há. Se você entendeu o que significa conversão, né? Nós temos aulas aqui falando sobre isso. Um dos fundamentos é entender o seguinte: o afastamento da mediania ele é imperativo. Se você quiser entender qual que é o significado do que é o cristianismo, hoje, uma das coisas, se você começar a estudar, é mais importante você entrar. Nós precisamos produzir mais escola do que igrejas, é mais ou menos essa ideia, né? Se você quiser fazer funcionar a cultura cristã, construa universidades e não igrejas para culto. Não tem como fazer culto hoje. Adoração, fala de adoração hoje. Há mais sentido entretenimento, é uma experiência de enfeitiçamento, né? Há mais sentido você estudar a história, a filosofia da história. Porque aí você começa a enxergar, né? Só que você pode estudar a história e se tornar um cético, um iluminista, mas aí já entra o âmbito da espiritualidade profunda, quer dizer. A iminência é o estado de hoje. Qualquer momento pode haver uma virada assim, sabe, de uma guinada. Como eu disse, né, a tecnologia, por exemplo, ela está estagnada, né? É como se tivesse uma espera, sabe, uma espera? Você está tendo avanços tecnológicos, né? Tem a invenção do foguete, tem a invenção do... Depois teve a era da informática e teve uma revolução. A primeira revolução que houve é o computador pessoal, né? Não existia internet.
para as pessoas comuns não existia. Se você falar que existiam outros meios, né? O exército, por exemplo. Não existia a internet. Você tinha computador pessoal, você tinha o DOS lá. Você fazia aqueles arquivos em BAT, extensão em BAT. Você até podia brincar um pouco de arquivos com em extensão BAT. Você tinha... Você dava um dir, listava todos os arquivos. Isso é uma pessoa nova, que nem eu, que tem apenas 42 anos, está dizendo isso pra você. Tem apenas 42 anos. Olha como muda rapidamente. Você dava um dir, até naqueles monitor XT, parecia em verde, assim, ó, cor verde. Diretório. Você dava um dir.p, pausava a lista, né? Você dá um dir/s, mostrava. Você dá um... Mostrava... você podia dar um dir e mostrar todo o diretório que você tinha no Winchester lá no sistema, que o sistema do computador no final é o DOS, né? O computador Windows, ele vai estar sobre o sistema DOS, né? Você queria mudar para uma pasta, não se chamava pasta, se chamava diretório, né? Você criou um diretório chamado Anderson, você escrevia CD Anderson, você entrava dentro de outro diretório Anderson, né? Copy, comando copy, delete. Bom, depois veio o Windows 3.1, Windows 95, né? Depois começou a avançar muito. Aí quando entra a internet, tinha Mandic aí, aqueles grupos que você conseguia interagir, não existia imagem, assim, não era um mundo... Era um mundo que você conversava com texto, Era internet discada, era lenta, era tão lento que você não conseguiria ouvir uma música. Era extremamente lento. Um arquivo que hoje você baixa em 1 minuto, você ficava quase o dia inteiro para baixar antes via banda larga, né? Aí depois da banda larga veio a fibra ótica, né? Uma das invenções mais interessantes e recentes também, embora não tão recentes, é a invenção do Wi-Fi, né? Que você não tinha 15 anos atrás o Wi-Fi na sua casa. 15 anos atrás você não conseguia fazer uma chamada de vídeo, você não conseguia conversar com uma pessoa em vídeo. E logo no começo, quando surgiu, era muito lento a imagem. Agora é em tempo real, não trava. Você consegue ver a pessoa ao vivo e não trava. É impressionante. Essa tecnologia é inimaginável há 15 anos atrás, né? Mas ainda é lenta essa transformação. Se você for pensar que em pouco tempo houve a invenção do foguete, da penicilina, do foguete. O homem foi à lua, não vai mais, né? Do rádio, da televisão. Versões espantosas. A indústria, a linha de produção que vai estar ali, aquela experiência do Charlie Chaplin, né, sabe? Tempos modernos. Aí começa a avançar a indústria de Henry Ford, né? O cinema, começa a ouvir o avanço da música popular, o rock, o jazz. E começa a haver tanta mudança que hoje em dia está mais lento. Hoje é mais uma questão de... Tudo está integrado, tudo está disponível. Tudo. Aquela experiência do livro 1980 de George Orwell, né? Nem mesmo... Você não consegue nem mesmo ter 1 tera na sua casa. Dificilmente você consegue ter 1 tera para guardar seus arquivos. Você depende de colocar em computadores que não estão na sua casa. É mais ou menos essa a experiência. Então, é como se tivesse um impasse, assim, ó, vamos esperar para ver que tipo de reação existe, né? O que realmente... Você entender o que é a aceleração do tempo. Hoje a questão nem tanto de avanço tecnológico, mas a mudança do comportamento, né, humano, né? Quando o Zygmunt Bauman falava da modernidade líquida, isso aumentou muito mais depois daquela época de Zygmunt Bauman. Muito mais. Hoje, o individualismo de hoje ele é muito mais radical do que da época de Zygmunt Bauman escreveu
aquelas coisas que ele estava já prevendo, né? E hoje nós vivemos uma era de guerra de todos contra todos, de orgulho, de disputa, de não conhecimento, da alteridade, em que os valores eles não podem mais ser concretizados. É como se fosse um espírito que se apossasse da universalidade, em que você agora tem a possibilidade em que a ética está em xeque, os valores estão em xeque. Né? No fim das contas é isso. A superficialidade hoje ele é tão profunda no ser humano, assim, não do ser humano, em relação a questões como ética, como conhecimento, que é diferente de informações, né? Se você quiser ver lá, não vou citar nomes de marcas, mas se quiser ver um vídeos curtos, engraçados, ou ver quem vai ser excluído de uma espécie de entretenimento, quem vai ser excluído, quem não vai, né? Quem está sendo vigiado, quem não está ali na casa, de qualquer lugar que seja. Ou então você está assistindo muito futebol, né? Ou histórias que tem continuação todos os dias e nunca sabe como vai terminar, uma enrolação, quer dizer. Se você não está adquirindo cultura, não sabe quem é Goethe, quem é Schiller, qual que é o texto da Nona Sinfonia de Beethoven que Beethoven aproveitou de Schiller, né? O que tem ali naquele texto? O que significa aquilo? O que é o movimento Tempestade e Ímpeto? Herder, Schelling, tava aquele pessoal lá os irmãos Legel, né? Toda aquela turma que tem a balé. Goethe, né? Schiller, Hölderlin, poetas, né? Você fala, mas isso é um intelectualismo, isso é não seria muito intelectualismo, uma prepotência. Não é. Hoje você tem. Há 40 anos você não conseguia, você teria que ir em biblioteca, você nunca ia conseguir ter essas informações tão facilmente. Porque você vê Kant, o que Kant conseguiu produzir em uma época que não existia internet, né? Até hoje que existe o conhecimento, a pessoa não consegue conhecer. Na época de Kant não tinha, ele conseguia. Então a burrice é desejável. Então, isso eu chamo de impasse de guerra. O que é impasse de guerra? Quando a aceleração do tempo ele não é mais tecnológica, ele é agora no campo do comportamento. Quer dizer, já foi feito tudo o que tinha que ser feito em relação à tecnologia para que mudasse o comportamento. O comportamento já mudou, já houve as 6 mudanças do comportamento, né? As 6 etapas do comportamento em termos de ética, de religião, de espiritualidade, de se dar certeza do que é certo, do campo da convicção, da moral, da coerência, da concretude daquilo que vai até o fim efetivamente, da possibilidade de relacionar-se com qualquer coisa que seja. Que não seja expor o que não é. É mais ou menos assim. Eu estou fazendo propaganda de um personagem, né? Que sou eu. Mas não tem conteúdo algum. Eu estou apenas propondo uma superficialidade tão absurda que... Quer dizer, até um budista às vezes ele entra no mosteiro para ter uma experiência de espiritualidade, né? Olha a radicalidade. Um budista
que nem tem certeza se Deus existe ou não. É meio ambíguo essa questão se Deus existe ou não no budismo, né? O budismo ele vai nascer de religiões mais antigas, como o hinduísmo, mas ele vai pegar apenas o elemento ético dessa espiritualidade mais antiga do Oriente. Então o budismo ele é indefinido, essa questão se Deus existe ou não é uma certeza. O budista ele consegue até mesmo entrar no mosteiro e ter uma experiência ascética. E o cristão, ele na verdade, ele hoje um ateu é mais parecido com um cristão do que uma pessoa que se diz cristã e não sabe coisa alguma. Você pergunta o que é o Espírito Santo, o que é a Trindade? O Espírito Santo é o que o Espírito Santo faz no homem, efetivamente? Como que é uma experiência com o Espírito Santo do ponto de vista da ortodoxia? O que são aquelas comunicações do qual João da Cruz fala? Comunicações, notícias. O que são moções que Inácio de Loyola trata? O que é a espiritualidade ortodoxa? Os padres do deserto, eles iam para o deserto para viver uma espiritualidade mais contemplativa, né? Marta, ela ficou parada na frente de Jesus. Maria, né? Maria ficou parada na frente de Jesus. Ela se esqueceu que quer que existia tempo, que existia espaço, que existisse qualquer coisa, né? Ela ficou paralisada numa experiência de... Esqueci a palavra que eu ia dizer agora. É como se todo o espaço e o tempo estivessem suspenso e nada mais existisse, nada mais tivesse significado. E Maria lá, bom, vamos servir uma comida pro pessoal aqui, né? Vamos. Aí o que Jesus vai falar pra Marta? Olha, nada mais tem importância. Quer dizer, se realmente o Deus transcendente estava ali, quando Jesus vai falar que muitos profetas e reis desejavam ter aquela experiência de 3 anos, apenas 3 anos, né? Eu gostaria muito de ter essa experiência, embora eu acho que é devastador, né? Eu acredito que é devastador, né? Jesus ele encontrava as pessoas e falava, olha, na verdade Jesus ele conhece profundamente o ser humano, né? Então seria devastador, mas seria uma experiência bem estranha. Não consigo imaginar como seria um mundo que não de hoje, né? Uma experiência de apenas 3 anos mas ele falou que não haveria orfandade, né? Haveria um outro consolador, né? Mas a igreja mediana ela não sabe quem que é esse consolador. Ela não possui espiritualidade, ela não busca... Até mesmo a igreja católica já se tornou uma protestante, né? Ela se tornou protestante e... Até mesmo nos mosteiros você não vê mais grandes escritos, grandes tratados de espiritualidade. Não tem grandes escritos hoje. Então, o impasse de guerra é quando existe a curiosidade, afinal. Quando que vai ser aberto o selo, afinal de contas, né? Essa é a grande pergunta, né? Já que não é o Espírito Santo que está aqui na Terra, que vai ser tirado da Terra quando a igreja vai ser arrebatada, que está detendo o anticristo. Não é. Não é a igreja que detém o anticristo. Como que a igreja vai deter o anticristo, sendo que... Quer dizer, essa igreja de hoje vai enfrentar o anticristo, né? Piada, né? Se dizer que, na verdade, escolheu ser enganado. Isso é a verdade. Um impasse de guerra é quando você... A aceleração do tempo ela não se dá mais na tecnologia, mas apenas no comportamento. Já há uma entrega, né? Então, a questão é a seguinte, a abertura de selos ela é feita por Jesus.
efetivamente o tempo de hoje é propício para uma mudança escatológica. Quando nós falamos aqui em 2022, nós estamos falando do neomedievalismo, não estamos mais falando de pós-modernidade. Não tem nada. A perspectiva do ateísmo ela já não é mais efetiva hoje. Né? Então os selos ele pode ser abertos. É desejável, né? O que ocorre numa situação dessa é totalmente imprevisível. É totalmente imprevisível. É algo cósmico. Não é algo que, olha, vai ser feito assim, assim, assado, vai deixar de ter isso, vai assim, não, é uma coisa assim bastante misteriosa. É um sentimento de é uma experiência de que eu falei, a esperança é a única coisa que resta, não tem mais amor e fé. A esperança é uma nostalgia da vitória que virá. Falamos isso no fundamento da guerra. Então, o cristianismo não tem nada a ver com essa mediania que está instaurada em todos os âmbitos. Quando nós falamos da transcendência, né? O dia da ira, quando nós falamos do julgamento, da era da aprovação nós estamos falando de algo que é instituído pela transcendência. Não é produzido por qualquer outra força que não seja a transcendência. É mais ou menos aquela ideia, olha. O objetivo da ira escatológica é a purificação da transgressão. Né? A abominação desassoladora é em primeiro lugar, só pode ocorrer isso, né? Quando for reconstruído o terceiro templo, né? Não tem possibilidade de haver desolação, abominação desassoladora, né? Porque é a experiência dos sacrifícios antigos, né? Então, são muitas coisas que precisam ocorrer. Como que você define isso? Estudando escatologia, definindo princípios escatológicos. Como que você define princípios escatológicos? Através de um curso de escatologia. Quando vai ser feito esse curso de escatologia? Não sei. Eu não tenho tanto tempo como eu gostaria para estudar toda a literatura necessária para depois produzir esse curso grande, abrangente. E tem várias pesquisas para fazer, não apenas na área de escatologia, né? Enfim, o que ocorre é que esse curso que vai ser feito vai ter princípios para entender questões da filosofia do nosso tempo. Então vai ter mais clareza para entender essas questões. Então por enquanto fica apenas isso. A ira é quando ocorre a transgressão. É quando aquele campo que foi, de certa maneira, houve um campo que foi perdido, então ele é entregue. Para que a ira ela é entrega desse campo para que haja aprovação, a manifestação dos tempos do fim, né? Então, são esboços que são preparatórios para os fundamentos da escatologia. Na escatologia nós vamos fundamentar, estabelecer teses e finalmente esclarecer de maneira bem determinada essas questões, tendo em vista toda a literatura mais relevante antiga. Em breve, os nossos fundamentos de escatologia aqui em nosso canal. Definir
Definir fundamentos e definir expectativas do tempo e discernir se elas podem ser mudadas ou não. Perspectivas de aceleração do tempo e fundamentos de regras. Fundamentos de guerra, de como. Fundamentos de regras de como isso se efetua nos próximos tempos.